painel solar removível, controlador de cargas, caixa de fusíveis, inversor, baterias, carregador de baterias e disjuntores, cálculo de demanda, diagrama de ligações e ótimas dicas com o profissional da área de energia fotovoltaica. Pensou em elétrica para sua Kombi Home? Pensou em assistir esse vídeo aqui agora com a gente, hein? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a demanda elétrica, quais equipamentos nós vamos ligar no nosso sistema. Então eu vou seguir minha planilha aqui que eu fiz, a gente numera os equipamentos, quais são os nossos equipamentos, né? As potências de cada um, isso aqui você consegue, vem descrito nos próprios aparelhos, ou na internet, ou no manual, você consegue. A gente calcular a corrente elétrica, que é o valor que a gente precisa para saber qual bateria que a gente vai escolher, né? Essa corrente a gente calcula pegando essa potência e dividindo por 12 volts, que no caso é a bateria que a gente vai trabalhar. Existe bateria de 24, mas a gente optou pela de 12. Então, pelo fato do carro já ser 12 volts, né? Então a gente pega esse 46, divide por 12 e a gente chegou nesse valor de 3,83. A gente fez isso com todos aqui e todos aqui chegou nessas correntes. Aqui, ó, horas por dia. Quanto tempo a gente estipula mais ou menos que vai ficar ligado os nossos aparelhos. Então aqui a gente colocou geladeira 12 e tal, por aí vai, você deixa isso aqui. Amperes por dia. Você vai pegar quanto que você achou de corrente e multiplicar pelas horas que ela vai ficar ligado, e quando vai ficar ligado. Então, se multiplicando esse por esse, você chega nesse valor de 46. Você faz isso com todos aqui. Você somando esses valores, você vai chegar no valor aqui, no nosso caso, 146 ampere-hora por dia. Então, ou seja, o nosso consumo diário, né, fazendo essa estimativa aqui, seria de 146 ampere-hora por dia. Aí a gente optou por comprar duas baterias de 115 ampere-horas cada. Dá um total de 230, ou seja, está bem a mais do que o que a gente vai gastar, teoricamente. Só que tem um parênteses aí que eu quero fazer, gente, que é o seguinte: sobre compra de equipamentos, quanto maior a potência dos seus equipamentos, melhor. Isso aí a gente já sabe, né? Mas vai depender muito do bolso, né? Quanto que a pessoa tem para gastar. Mas quanto mais, melhor. Mas aí a gente optou em investir bastante aqui na bateria, para não ter esse desfalque aqui de baterias. Então tá tranquilo aqui. Outra coisa é com relação ao fornecimento. O nosso painel solar, ele é de 380 watts. Esse valor aqui, ó, de 4 horas e meia por dia, é o valor que é a média que o pessoal que trabalha com painel solar, que no caso a gente pegou essa informação aqui com o Anderson, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a média aqui na nossa região sudeste, que a gente mora aqui em Minas Gerais, é de 4 horas e meia horas por dia, sol, de incidência do sol. Ou seja, é a média. Tem dia que dá mais, tem dia que dá menos. Então eu acredito que essa é um valor que eles usam por causa disso. Então a gente multiplicando essas 4 horas e meia por 380, a gente chega no valor de 1.710 watts por dia, que é o que a nossa placa fornece. O nosso consumo, a gente tem aqui, ó, fazer esse cálculo. A gente pega a potência de cada equipamento, multiplica pelo tempo que ele vai ficar ligado, a gente chega nesse valor aqui, ó, 46 vezes 12, chega em 552. Somando de todos os equipamentos, a gente chega no total de 1.751 watts, que é o nosso consumo diário de potência. A nossa placa fornece 1.710, então está mais ou menos a mesma coisa aqui. Não está tão ruim, mas se um dia ficar vários dias chovendo e nublado, a gente vai ter uma carência aqui de energia. Aí a gente vai ter que optar em utilizar o carregador de baterias, ou mesmo, em último caso, o alternador do veículo, né? Outra coisa, gente, é a definição do nosso inversor. Como que a gente definiu o nosso inversor? A gente quase não tem equipamentos que a gente vai usar 127. O único que a gente vai usar é o notebook. Os celulares a gente vai usar aquelas fontes 12 volts mesmo. Então, no caso aqui, ó, por que a gente optou por um inversor de 1.000 watts? Como que a gente chegou nesse valor? A gente trabalha com música, acho que a maioria já sabe, que já acompanha a gente. Então, durante as apresentações, a gente vai ter esse consumo aqui de potência.
dá 635 somando, 635 watts. A gente pegou as potências de todos os equipamentos que a gente utiliza, somou e deu esse valor. Por que a gente escolheu de 1000? Porque esses inversores, essa potência de 1000 watts é a potência de trabalho, e tem a potência de pico, que seria, acho que o nosso é de 2000. Mas aí não conta, o que conta mesmo é esse de 1000 watts aqui. E, em geral, para trabalhar com ele, a gente tem que tentar ficar no limite máximo até de 70% do valor. Ou seja, trabalhar até 700 watts seria o ideal, para ele trabalhar tranquilo, assim, sem apitar, sem até desarmar, talvez, não sei. Então, como o nosso consumo é de 635, ainda está dentro dos 1000 watts. Então, está tranquilo aqui. Acho que esse inversor vai atender bem. Então, é isso, gente. Assim, essa parte desse gráfico aqui. Agora eu vou passar para vocês a parte do esquema de ligações. É muito importante. Então vamos lá. Nosso esquema de ligação ficou assim, ó. Parte de alimentações, parte de controle e monitoramento, fazendo um apanhado geral aqui, né? E aqui a parte de cargas. Aqui o coração de todo o sistema, que são as baterias, e aqui os disjuntores de proteção. Falando um pouco mais de cada item separadamente, vamos começar aqui pelo painel. Nosso painel é monocristalino, por ele ser mais eficiente que o policristalino, de 380 watts, ligando nesse disjuntor aqui de 16 amperes, disjuntor próprio para corrente contínua. A saída do painel é de no máximo 9 amperes, então esse disjuntor aqui vai atender bem. O cabo que a gente usou para interligá-los, esse cabo aqui de 6 mm, ele é proteção UV, proteção solar, pelo fato desse cabo aqui ficar exposto ao sol. Já esse cabo aqui já é um cabo normal, que é ligado no controlador de carga de 30 amperes. Esse controlador é bem interessante, é o controlador da SAM21. Ele vem com um display, esse display aqui com um cabo longo, que você pode colocar ele onde você quiser, num lugar de mais fácil visualização, né? E o controlador ficar guardado num local mais escondido, né? Contando que tem uma certa ventilação, é claro. E aqui temos um termostato também, que você pode ligar nele, e ligar direto nas baterias, que aí ele monitora a temperatura das baterias. Fechando aqui a parte de controle e monitoramento. Do controlador sai um disjuntor de 32 amperes, que já é ligado nas baterias. No nosso caso aqui, duas baterias de 115 amperes. Bom, então indo para a segunda maneira de carregar as nossas baterias, é através de um carregador de baterias que a gente liga na tomada dos campings e tal, onde você estiver. Para você determinar qual carregador você deve colocar, se é de 40 amperes, se é de 60, se é de 70, você deve fazer um cálculo aqui, ó. Você pega as suas baterias, no caso aqui as nossas, somando as duas dá 230 amperes, de 10 a 20% desse valor, que no caso seria 20%, seria 46 amperes. Então o ideal é que não ultrapasse esses 20%, que seria 46 amperes. Daí o motivo da gente colocar esse valor aqui de 40 amperes. Né? Saindo desse carregador, um cabo de 10 mm, liga num disjuntor de 50 também de corrente contínua e liga nas baterias. Quando a gente quiser utilizar o carregador, é só a gente desligar o disjuntor de 32 e ligar esse aqui, que vai funcionar perfeitamente através do carregador e vice-versa. Uma terceira e última maneira de carregar as nossas baterias é através do alternador do veículo, que no nosso caso aqui da Kombi é de 55 amperes. Mas essa maneira nós só vamos utilizar em último caso, pelo fato do alternador gerar uma corrente muito instável nas baterias na hora que está carregando. Então não é muito recomendável. Vamos usar esse aqui só para uma emergência mesmo, no caso. A gente utilizou aqui um disjuntor de proteção lá ao lado da bateria do veículo, de 63 amperes, e mais um disjuntor de 63 amperes próximo às baterias estacionárias. Como essa distância aqui é um pouco maior, a gente optou em dois disjuntores para haver uma proteção melhor ainda. Uma lá dentro do motor e uma aqui para as baterias estacionárias. Fechando aqui a parte de alimentações, né? As três maneiras de alimentar que a gente tem no nosso projeto. Passando para a próxima etapa, a parte de cargas, a gente tem aqui a caixa de fusíveis, a gente passa por um disjuntor de 25, também de corrente contínua. O positivo vai na caixa de fusíveis e o negativo vai no barramento de negativos. Todos os negativos das cargas vão vir para esse barramento.
e os positivos, cada um saindo de cada fusível, né? No caso, um fusível para cada circuito, um circuito para geladeira, um para iluminação, um para ventilação, para bomba, alarme e tomadas. Então essa é a parte de 12 volts. Bom, não sei se deu para reparar aqui que em nenhum momento eu aterrei o meu sistema aqui de baterias estacionárias. Ou seja, eu levei o cabo negativo em todos os equipamentos. Eu não precisei de aterrar, porque no caso o aterramento de carro, de veículos no caso, ele é usado para você evitar de levar o neutro, né, em todos os equipamentos e tal. Aí no caso é só você aterrar próximo aos equipamentos que você está usando, né, que aí facilita. No meu caso aqui, como eu levei o negativo em todos os equipamentos, eu optei em não aterrar. Não faz muita diferença. Acredito que a vantagem talvez seja de separar os dois sistemas, né, que é o sistema do carro com o sistema do motorhome. Achei que ficou bem legal. Só que quando eu utilizo o alternador, que acaba que como a bateria do carro está aterrada, vai automaticamente aterrar as minhas baterias, mas aí não prejudica em nada. Fechando aqui, o último disjuntor de 63 amperes, fechando todos os disjuntores, é para a parte de corrente alternada, onde a gente vai ligar o nosso inversor. A gente utilizou um cabo de 16 mm, passa pelo inversor de 1000 watts e liga num cabo de 2,5 nas tomadas da Kombi. Tomadas essas de 127 volts, corrente alternada. Fechando então nossa parte de cargas, de correntes contínuas e alternadas. Bom, nosso projeto é esse, tentei ser o mais claro possível, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser que eu esclareça, é só deixar aí nos comentários que será um prazer atendê-los. Beleza, gente? Fala moçada, nós estamos aqui com o Anderson. Ele vai falar pra gente aqui um pouco, dar umas dicas pros combeiros aí que estão querendo montar seu projeto. E aí, Anderson, o que você decide? E aí, Anderson, o que você tem? Você pode mostrar pra gente de equipamento? Sim, vai ser um prazer. Tudo bom, gente? Seguinte, eu já trabalho desde 2017 em Itabirito e na região com sistemas fotovoltaicos. Isso aí. Ele é muito diverso, né? Você pode... Tem sistemas que se conectam à rede da concessionária, igual esse caso aqui, que abastece a loja. E tem o caso seu que é off-grid. Quando vocês vão montar uma Kombi, seja você, seja um motorhome, seja qualquer equipamento, é importante determinar os equipamentos de forma correta e investir de forma racional. Então esses aqui, por exemplo, é um caso de um equipamento top de linha para alimentar uma residência. São valores expressivos? São, mas são de alta qualidade. Isso aqui nem é chumbo ácido, isso aqui é uma bateria de lítio. Olha aqui, gente, o tamanho dessa bateria, quase do meu tamanho. Ela substitui as baterias de chumbo ácido, que é igual esse caso aqui, essa de moto. Imagina pôr uma Kombi desse tamanho. Primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente, o quanto que ela quer gastar. Isso é importantíssimo, porque a mão de obra é a mais barata. Sim. Eu tenho uma verba de 5 mil, o que eu faço com uma verba de 5 mil? Não dá para instalar uma coisa de qualidade, então entenda que vai dar mais manutenção. Se você tem como despender um pouco mais de valores, você consegue comprar equipamentos melhores, com mais qualidade e até com garantia. Então o básico, a gente recomenda fazer a conta, ver o tamanho da bateria, a gente ajuda a pessoa sem custo nenhum a determinar o tamanho do kit que ela precisa, o componente que seria mais indicado para ela foi o que a gente fez com você. Você comprou comigo um inversor, um controlador de carga semi-profissional. A placa também, né? A placa também. E você viu que tem diferença de preço, de qualidade, de versatilidade, de display. O display é separado. Esse caso aqui, o display é integrado. Existe ele com display separado, que te ajuda. O comprei da Summit 1 é muito bom. Inversores, tem inversores que fazem barulho, tem inversores que não fazem barulho, tem inversores que detonam a sua geladeira, tem inversores que não detonam, e tudo é variação de preço. Quanto mais você investir, mais qualidade você tem. Quanto menos você puder investir, mais atento você tem que ficar, porque os componentes começam a dar problema mais cedo. Por mais que você esteja no motorhome, você pode se queimar um equipamento. Isso. Se o equipamento não é bem protegido, não é bem dimensionado, ele não suporta as variações de temperatura, de região, de acúmulo de carga. Bateria é um outro ponto também. Então, ó, você recomendou pra gente os equipamentos e tal, mas quais os cuidados que a gente tem que ter, assim, com relação a valores, essas Dia a coisas, dia, né? para saber usar os equipamentos? A placa em si, a placa fotovoltaica, ela é um de vidro temperado. Você não precisa preocupar com ela, que ela tem robustez para aguentar intempéries, chuva de granizo. Você tem que preocupar de deixar ela limpa,
para ela não ter resíduos em cima, porque ela é um conjunto que você pode olhar aqui em cima, ó, essa aqui quebrou. Como é que essa quebrou aqui? Tá vendo no cantinho ali? Bateram ela no canto, o vidro pressionou e ele estourou. Você pode ver que o vidro não sai. Então você não tem como dar manutenção nessa placa. PT nela, perda total. Então minha placa está deitada. Se você não inclinar ela um pouquinho para ganhar, ela não vai ter máxima eficiência, ela vai trabalhar. Mas o ideal é você dar uma inclinação nela para ela pegar qualquer tipo de incidência. Vai parar o carro em algum lugar? Procura no norte. Interessante. Para ela ter mais autonomia. Porque a bateria fica mais cheia ou menos cheia em cima do tanto de sol que a placa conseguiu absorver de um dia. Quanto que a placa absorve de energia por dia? A gente fala que é normalmente 4,5 horas de sol dia. O sol nasce 6 horas e morre de 6 horas da tarde. Não interessa, o sol está fraco de manhã e está fraco de tarde. Então o que você tem que preocupar? Vou pôr para carregar? Não significa que só meia hora, só 3 horas do dia de manhã cedo é o suficiente para encher, não é. Você tem que lembrar que você tem verão, tem inverno e tem chuva. Verão está sempre no máximo, beleza, tá guardando energia e bateria todo dia. Mas e no inverno, que o sol é mais fraco? A irradiação do inverno é mais fraca, então, ou seja, a bateria não vai carregar da mesma forma no verão do que carrega no inverno. E chuva, se chover 2, 3 dias direto, também não carrega com eficiência, porque o sol não vai dar conta de repouso suficiente na bateria. Então isso é uma dica que eu falo, sempre presta atenção como é que está seu limite de bateria para você não exagerar na carga. Porque a bateria tem vida útil. Como é que você faz para preservar a vida útil da bateria? É não exagerando no uso de carga. Por exemplo, 12,7 volts, a gente fala que é 100% da bateria. 12 volts é 50%. E 10,5 é 0%. Bacana. Isso nós estamos falando para baterias de chumbo ácido, que é essa aqui, igual da moto. Você tem que respeitar esses ciclos de carga e descarga e não forçá-la demais. Porque você está tentando repor o máximo possível. Você está forçando ela a tentar se recarregar. Isso detona ela mais rápido. Então a gente fala que a vida útil da bateria é de 3 a 5 anos. Como é que eu faço durar 5 anos? Tirando 20, 30% no máximo dela. Chegou em 70 aqui, ó, já começa a não usar tanta carga mais, para salvar a vida útil dela. Para ela chegar nos 4, 5 anos. Normalmente, quando a pessoa usa de 100 a 0%, não chega nem a 0. Baixou de 12 aqui, ó, o pessoal já começa a desligar, porque o próprio inversor já desliga. Então essa faixa de trabalho aqui é ideal, 12,7 a 12. Você vai durar mais 3 anos. Isso é para chumbo ácido. Agora existe as de lítio. Isso é uma célula de lítio. É uma pilha. Aqui dentro deve ter umas 2.000 dessas. Por que a lítio é melhor? Porque ela não sofre essas interferências. É como se fosse seu telefone. Você tira seu telefone, põe para carregar, tira da carga, vai trabalhar, volta para carga de novo. A vantagem desse aqui, da manutenção. Como é que é a manutenção? Você abre ele e troca só a célula que danificou. Ou seja, o banco ainda vai estar bom, mas a célula está ruim. O chumbo ácido é mais barato, mas dá mais manutenção. Você tem que preocupar de não deixar ele esquentar, porque a temperatura influencia na bateria. Esse bateria de lítio não tem esse problema. Então, Anderson, qual a dica que você dá pra gente aí sobre economia, assim, sei lá, desligar o inversor, essas coisas? Primeiro você tem que entender como é que você vai ser seu dia. Eu vou ficar só sentado no computador e uma lâmpada, ok? Colocar a maioria das coisas na tensão de bateria, 12 volts, 24, sendo que você possa desligar o inversor, ou se o inversor estragar, você tenha como usar ele direto da bateria. Então essa seria a primeira opção, a primeira dica que eu dou. A segunda dica, sempre vistoriar seus equipamentos. A periodicidade de manutenção é importante, checar o nível de água da bateria, checar se o equipamento não está estragado a ventoinha, checar se a sua placa não está suja, porque não vai fazer milagre, ou seja, vai dar o máximo que ela pode. Beleza, Anderson. Então eu queria que você falasse um pouco da sua empresa aí. A gente está aqui desde 2017, a gente fica na rua Presidente Kennedy, número 70, é praticamente no centro. A gente atende tanto a energias, a bateria, né? A pessoa não tem energia da CEMIG. A gente também faz geradoras que a gente chama de on-grid, né? Eles descontam na conta de luz. Você consegue ter um desconto na conta de luz instalando esses equipamentos, que a gente chama de inversores on-grid. A gente trabalha com bombeamento solar, ou seja, dá para você bombear uma água sem precisar de energia elétrica, cerca elétrica, solar, todas as coisas luminárias, a gente vende luminárias também. Todos os equipamentos que você precisa ter uma autonomia com luz do sol, a gente trabalha, dá assessoria, tira dúvida, faz a instalação, dá manutenção. Então a gente faz todo esse processo. Sensacional. Esse então foi o Anderson aqui de Itaberito, meu parceiro. Muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço. Valeu pela entrevista aí, improvisada. Grande abraço, tchau! Então, pessoal, mostrando os equipamentos aqui, ó.
Todos ficam aqui dentro do baú do sofá-cama. Vou começar aqui pelo controlador de carga. Esse é 21, tá ligado. Numerei os disjuntores para facilitar. Esse aqui é do painel solar. Usei essas canaletinhas aqui, ó, cinzas, para conduzir os cabos. A caixa de fusíveis. Aqui o restante dos disjuntores, ó. Eu quero ligar o carregador de baterias, eu quero ligar o alternador, circuito 12 volts, 25 amperes, controlador 32, inversor 63, tá vendo? Aqui os cabos todos sobem aqui e vai para a bateria. Coloquei essa proteção aqui para evitar o contato e tal. Eu usei esse conector aqui, bem interessante, ó, em casa elétrica, que já coloquei todos os cabos unidos no mesmo lugar, tá vendo? E aqui tem um jump aqui para outra bateria. Também esse conector aqui é de automóvel mesmo. Do outro lado, esse aqui é o termostato que vem do controlador de carga para informar a temperatura das baterias. Eu amarrei elas com esse braço de alumínio aqui, presa no chão. Ali está o carregador, tá vendo? E lá vai para o motor. Esse aqui é uma central do alarme que eu fiz. Um inversor. Vou ligar ele aqui. Tá ligado agora, ele vem com USB. Isso aqui é um cooler que eu coloquei aqui nessa área, onde mais vai esquentar. Tem o cooler do inversor aqui. Coloquei um termostato que eu só vou ligar ele quando o inversor estiver ligado, que é a hora que mais esquenta, assim, né? Ou então quando a Kombi estiver fechada e tal, aí você tara aqui a temperatura que você quer e quando ele atinge, ele liga esse cooler, exaustor, né? Para jogar o ar quente para fora. Ali embaixo tem o meu barramento negativo. A parte interna então ficou assim. Fechando aqui o baú, do lado de fora tem o display do controlador de carga, como eu disse. Aqui é a tomada 127, os apagadores da iluminação exterior. Aqui uma tomada 12 volts e aqui uma tomada USB que eu ligo nessa chavinha quando eu quero usar, aí ele liga um LED. Essa aqui é a nossa mini geladeira. Quem ainda não conhece ela, é só entrar nesse card que vai aparecer aí acima. A gente liga ela aqui, ó. Coloquei um interruptor para ligá-la aqui, fica mais fácil, né, o acesso. Tem essa tomada aqui sobre o baú também, 127, os interruptores da iluminação, e aqui uma tomada padrão americano. Aqui debaixo do painel da Kombi mais duas tomadas. Aqui na traseira da Kombi, a gente está dormindo. Uma situação de emergência, se quiser ligar o alarme, a gente liga por aqui. Bem legal. E aqui também a iluminação exterior. Para você que ficou até o final desse vídeo, muito obrigado pela companhia e até o próximo.